Olá! Dando continuidade ao nosso percurso pelo artigo 5º e seus 78 incisos, neste bloco iremos trabalhar um pouco sobre o direito à segurança. Apesar do direito à segurança não estar de forma clara disciplinado no artigo 5º, é interessante que ele está de alguma forma dispostos nos 78 incisos, se a gente fizer uma análise bastante detida sobre o que é segurança. Para compreender um pouco melhor o direito à segurança, trouxe a seguinte reflexão para nós. A pandemia de Covid-19 e a restrição de direitos fundamentais, o direito a uma segurança sanitária. Diante da atual pandemia de coronavírus, muitas pessoas tiveram restrições aos seus direitos individuais, em prol da necessidade de uma segurança sanitária, de forma que, por meio do isolamento social, a doença não fosse disseminada. Tivemos os direitos de ir e vir restritos, tivemos os direitos de reunião restritos e, inclusive, os direitos de livre comércio e iniciativa, a partir do momento em que alguns estabelecimentos não puderam funcionar em prol de uma segurança sanitária. Claro que o direito de reunião ainda pode ser exercido por meio de encontros não presenciais. Mas as reuniões de forma pessoais também foram restritas a partir do momento em que a aglomeração se torna um grande difusor da doença. Diante dessa restrição a esses direitos individuais, quero trazer a seguinte reflexão. O quanto é desconfortante termos alguns direitos restringidos em prol da segurança. A Covid-19 e a sua pandemia não escolheram quem iriam restringir desses direitos. Todos nós tivemos esses direitos restringidos. E por isso, então, compreendemos como a alegação de uma segurança, em alguns momentos, pode nos deixar desconfortáveis. Quando os primeiros textos constitucionais foram escritos, quando o próprio Estado de Direito foi estabelecido, a primazia que se dava era a segurança. A fim de evitar a luta de todos contra todos e o uso individual da força, nós construímos um Estado, esse grande Leviatã, responsável por ser o único detentor da força e exercer as necessárias restrições aos direitos, de forma que não seja necessário que eu atenda contra o direito do outro para preservar a minha vida, a minha propriedade privada. Se a gente for, então, fazer uma análise bastante detida sobre o direito à segurança, precisamos, então, ser capazes de responder a seguinte questão: é segurança de quem e para quem? Se formos ver os incisos dispostos no artigo 5º sobre a segurança, teremos as seguintes disposições. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crime hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Também temos que constituir como crime inafiançável e imprescindível a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado de Direito. A segurança serve para nós enquanto indivíduos, mas também serve como uma segurança para o Estado, em defesa das suas instituições, que a partir disso pode restringir direitos individuais em prol de um bem maior, um bem que é de todos. Para dar garantia a esse direito à segurança, o texto constitucional também se perfaz de alguns instrumentos, pelos quais haverá o exercício da segurança pública.
já não se encontra mais no artigo 5º e sim no artigo 144 do texto constitucional, de forma que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares. São esses os instrumentos que permitem que a segurança pública seja exercida, que, como diz o próprio caput deste artigo, é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Dessa forma, é um direito que pode ser exercido por todos, a partir do momento em que se deixa que o Estado atue nesse seu dever. Para exercer esse direito, que é também um dever do Estado, é necessário que alguns direitos individuais sejam preservados. Como eu havia dito logo no início, para exercer a segurança pública, esse direito à segurança, alguns direitos individuais precisam ser restritos. A partir disso, também temos que considerar que, para restringir esses direitos, alguns deveres têm que ser estabelecidos para o Estado, que não pode agir de forma arbitrária no exercício desse dever. Assim teremos que ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada, de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. Mais uma vez, se formos pensar no motivo que institui o texto constitucional de 1988, que se consolida como uma quebra do paradigma ditatorial, este dispositivo é muito importante, porque estabelece que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada, de autoridade judiciária competente. Dessa forma, é impossível para o Estado realizar, sem penalidades para si, a prisões que sejam arbitrárias. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso, ou à pessoa por ele indicada. Isso também se manifesta em um contraponto, pois em muitos momentos, algumas prisões foram realizadas de forma arbitrárias, inclusive acarretando o desaparecimento de algumas pessoas. Então, para o exercício deste dever do Estado, alguns direitos precisam ser observados. Não pode o Estado, em função de um dever de segurança pública de todos, considerar que direitos individuais possam ser suprimidos de forma arbitrária e de forma não condizente com o estabelecido no texto constitucional. Ainda são direitos dos indivíduos à segurança e deveres do poder público o fato de que o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Ao preso também há o direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Como eu havia dito logo no início, é segurança para quem, de quem e para quem. É segurança do Estado para os indivíduos, mas é também segurança dos indivíduos para com o Estado. É uma via de mão dupla, que precisa ser sempre observada com a finalidade de evitar abusos, principalmente a partir do momento em que há a vigência de um estado de polícia, que estabelece um direito penal do inimigo e, de forma não constitucional, promove a captura de pessoas, a
prisão arbitrária e, de uma certa forma, violenta as garantias individuais. A questão é tão problemática de abuso de autoridades policiais, e não somente policiais, mas autoridades públicas, no cumprimento desse dever de segurança, que temos recentemente o estabelecimento da Lei de Abuso de Autoridade. A Lei de Abuso de Autoridade, ela amplia o rol de pessoas a serem responsabilizadas nas hipóteses de abuso. Inclui 45 condutas que devem ser observadas sob pena de responsabilização de seus agentes. Dentre os artigos desta lei, existem dois que merecem um pouco das nossas considerações. O primeiro dele é o artigo 13, que fala que constranger o preso mediante violência a ter o corpo exibido à curiosidade pública. O segundo é o artigo 16, que fala sobre deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso. Por que eu trouxe esses dois artigos em destaque? Eles possuem algumas considerações, principalmente nas limitações que fornecem as investigações criminais. A partir do momento em que é proibido constranger o preso mediante violência a ter o corpo exibido à curiosidade pública, as autoridades policiais estão agora implementando medidas para que fotos dos investigados não sejam divulgadas. Isso, ao mesmo tempo em que pretende-se, de uma certa forma, garantir a privacidade do preso e evitar os abusos, também traz alguns problemas práticos, uma vez que algumas investigações precisam da identificação e divulgação de fotos de presos. Também deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso é um outro problema, principalmente quando a gente precisa analisar que também é necessário a segurança dos agentes que operacionalizam essas prisões. Em alguns momentos, e isso não é nenhuma novidade, é possível que alguns policiais, ao realizarem prisões, sejam perseguidos por facções criminosas. Nesse momento, a partir dessa lei, ao mesmo tempo em que a gente tem a primazia de observância à não realização de abusos de autoridades, também encontramos alguns dilemas para as próprias investigações criminais em curso. Isso é bastante interessante dentro do sistema de garantias individuais, porque sempre que algum direito precisa ser estabelecido, de certa forma, alguns outros bens são colocados em contraponto, demonstrando que os direitos individuais estabelecidos não são de forma absolutos, mas também colidem com outros direitos igualmente importantes. Tratar sobre o direito à segurança é muito imprescindível para o Estado brasileiro, principalmente porque possui a quarta maior população carcerária do mundo. Existe no Brasil uma grande problemática sobre a segurança pública, uma crise de segurança pública que, ao precisar garantir às pessoas a proteção necessária ao direito à vida, ao direito à propriedade, também cria alguns antagonismos. Em uma sociedade completamente desigual, diante das imensas desigualdades sociais que nós temos, ter um sistema carcerário completamente inchado significa também que falta a esse Estado ferramentas para conciliar as suas problemáticas internas. Se formos fazer uma análise bastante crítica sobre isso, ainda temos a assunção de um necropoder, termo desenvolvido por Achille Mbembe, que fala que, diante da biopolítica, teoria desenvolvida por Michel Foucault, na qual compreende que ao Estado existe um poder sobre a vida, Achille compreende que também existe um poder sobre a morte. O aparato bélico do Estado pode muitas vezes ser usado para a morte de alguns indivíduos, porque a partir deste necropoder
considera quem deve viver e quem deve morrer. Diante dessa teoria de Achille, ainda se soma a esses dados a prática do racismo. Num país de histórico escravocrata e essencialmente racista como o Brasil, esses dados começam a se traduzir nas nossas medidas de segurança pública. De acordo com esses dados do Infopem, disponíveis na internet, nós temos que a grande maioria da população carcerária no Brasil é uma população negra e parda. Sobre isso, a gente precisa considerar que não foram realizadas as adequadas medidas para garantir à extensa população brasileira direitos, iguais oportunidades de direitos. E isso se traduz em uma crise de uma segurança pública da qual se questiona: é um direito para quem e de quem? A quem estamos protegendo e a quem devemos proteger? Quais são os parâmetros que norteiam essa segurança pública a partir do momento em que elementos como esses desenvolvidos na teoria de Achille são colocados em questão? Em que ponto existe uma segurança pública que efetivamente nos protege? E de quem nos protege? Quem é essas pessoas que precisam serem afastadas do ambiente social, encarceradas em prisões que não consideram adequado o tratamento? O problema da segurança pública, a partir desses dados, se demonstra como uma questão muito mais complexa do que simplesmente garantir a proteção de todos. É uma questão muito mais complexa porque a partir do momento em que priva alguns indivíduos de direitos, precisa se pautar em fundamentos e considerações realmente legítimas. É também dever do Estado garantir que todos tenham iguais oportunidades, iguais ferramentas para o seu bom desenvolvimento, para que não tenha uma crise no seu sistema de segurança pública que se traduzam em dados que mais revelam que existem uma prática muito mais necropolítica desse Estado do que essencialmente de segurança pública. Utilizar o aparato estatal, bélico, para garantir a segurança, precisa perpassar por essas temáticas. Precisa estar afeito a todas as desigualdades que permeiam a nossa sociedade, para então o direito à segurança não ser um direito restrito e castrado a apenas alguns segmentos. É um direito que deveria ser de todos e para todos, não de apenas alguns em detrimento de outros. Esses dados também nos informam que a segurança pública é um problema social, não apenas um problema de segurança, não apenas um problema de defesa e garantia da vida, mas um problema que se manifesta em como esse Estado opera essa segurança. Não apenas por meio dos seus instrumentos de garantia da segurança pública, mas por meio de vários elementos que são muitas das vezes impenetráveis dentro dessa estrutura e que de alguma forma trazem muito mais problemas do que soluções ao que realmente deveria ser a igualdade pública. Quando o direito à segurança foi estabelecido pelos textos constitucionais, a ideia era de uma segurança que prevalecesse pela primazia daquilo que o indivíduo precisa ser protegido dos demais. Mas a partir do momento em que o sistema é o próprio problema a toda uma população, questiona-se então que segurança é essa? Para onde ela precisa ir? Até que ponto é necessária uma segurança que relativiza direitos para apenas algumas pessoas? Ao trazer a problemática da pandemia de Covid-19 e como a restrição de direitos e garantias fundamentais em prol de uma segurança nos desconforta, a ideia é fazer uma reflexão para além disso, não apenas sobre uma segurança sanitária, mas todo um conjunto de segurança pública que restringe direitos. Para quem estamos restringindo esses direitos?
Como estamos restringindo esses direitos? Precisamos, inclusive, repensar a nossa própria estrutura, que necessita de uma segurança de uns para com os outros. Essa, então, é a nossa principal temática a ser tratada no direito à segurança, a repensar a nossa segurança pública e buscar elementos que sejam realmente compatíveis com a realidade apresentada no contexto social.